Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui no primeiro programa Vida de Mulher. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Bora lá? Roda a vinheta. Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Vida de Mulher. E hoje trataremos do assunto experiência quase morte. Onde eu e a Neia passamos por uma experiência assim, né, Neia? Exatamente. E com base na Bíblia, né? No livro de Salmo, nós vamos falar um pouquinho sobre essas experiências com vocês. Isso. Tem um texto, né, da Bíblia, como a Neia disse, que faz muito sentido pra gente. Em Salmos 23, versículo 4, que diz: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em 2019, tanto eu quanto a Neia passamos por esta experiência quase morte. O meu foi um caso de uma cirurgia de vesícula, que tiveram algumas complicações, e passei 6 meses internada, 6 cirurgias. E o da Neia? Foi através do parto, né, que eu tive da minha filha. E acabei tendo uma hemorragia ali na hora do parto, o que ocasionou 50% de perda do sangue do meu corpo, dando um susto nos médicos, né? E a gente mal podia imaginar que passaríamos nós duas por isso, né, no mesmo ano. Mas pra glória de Deus estamos aqui, né? E eu queria tratar essa temática e mostrar para vocês qual é a visão que a gente tem de hoje das coisas depois de ter passado por essa experiência. O que essa experiência agregou às nossas vidas, né? Quer contar um pouco pra gente, né? Que você passou a ver o diferente da vida depois dessa experiência? Sim, primeiro que assim, quando tudo ocasionou, como a Natália falou, a gente passou esse mesmo período, mas foram situações um pouco diferentes, né? Eu costumo ver muitas pessoas falarem que talvez ali no último momento a pessoa se arrependeu, né? Pediu a Deus misericórdia. E eu vou dizer por mim, né? Nesse vale de sombra, o que acontece? Quando eu estava dentro do centro cirúrgico, eu não tive tempo de pensar. As pessoas acham que você tem um raciocínio, né? E eu ali perdendo sangue, a médica me posicionando o que estava acontecendo, só que eu não tinha raciocínio. Eu não conseguia pensar na minha filha que tinha acabado de nascer, na minha filha que estava em casa, né, com os amigos, com parentes. Eu não conseguia pensar nos meus pecados, eu não conseguia pensar em nada. Então, a partir daí, eu comecei a entender que o tempo é agora, a hora é agora. Então, você não tem essa coisa de, não, ali no momento eu me arrependo, peço perdão. As coisas acontecem muito rápido. E isso é um fato. A morte, ela vem, ela não avisa. E ela pega as pessoas de surpresa, né? Então, e a partir daí, e eu creio que a Natália também vai falar um pouco disso, vocês vão perceber, assim como eu espero, né, que através dessa nossa conversa, vocês também passem a olhar as situações com outros olhos, né? Quando eu saí ali daquele centro cirúrgico, né, fui pra UTI, e eu já comecei a ter a gratidão no meu coração, porque o Senhor, Ele me poupou, né, da morte. Não que isso não vá acontecer, né? Isso vai acontecer para todos nós seres humanos. Mas, porque eu tinha acabado de ter minha filha, né? Então eu falei, Senhor, a gratidão transbordou no meu coração, embora eu estivesse ali dentro da UTI ainda, mas sendo muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu, né? De estar vivendo mais uma vez. É verdade. O seu foi muito rápido, né? Como você disse, não tinha tempo de pensar. O meu, como demorou um pouco mais, como foram 6 cirurgias, né, 6 meses, então cada vez que eu ia para o centro cirúrgico e que eu sabia que eu ia tomar anestesia geral, eu já pedia perdão para Deus dos meus pecados e já entregava a minha alma para Deus, né? Já me entregava e falava, Senhor, se eu não sair daqui dessa mesa cirúrgica hoje, me receba, né? Me perdoa pelos meus pecados, acolhe a minha família. Então é algo que
Mas confesso, né, que eu tive muito medo. Sim, começo, até normal, né? A gente, como ser humano, estremece quando vê uma situação, né? Se vê dentro de uma situação dessa. Sim. Até teve um episódio, né, que eu já contei para alguns mais próximos. O meu esposo, que é pastor, né? Ele foi me visitar um dia e eu falei para ele, segurei na mão dele e falei, não quero morrer, não me deixa morrer aqui. E a minha percepção, a resposta que ele me deu foi, ele me preparou para a morte. Ele me mostrou e me falou como era bom estar com Jesus, como era ir para o céu, que se eu morresse eu seria acolhida, que não sentiria mais dor. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que meu esposo quer que eu morra, né? Porque eu não queria aquela resposta, mas depois eu entendi que na figura de pastor era aquilo que ele tinha que me ensinar. Então, a partir dali, todas as vezes que eu fui para o centro cirúrgico, eu fui calma. Antes de tomar anestesia geral, eu me entregava para Deus, pedia perdão. E se eu acordasse, muito bem. Se eu não acordasse, amém, né? Estaria com Jesus. Mas, como você disse, Neia, esse nosso papo aqui é para que as mulheres que estejam assistindo, ou até mesmo alguns homens, eles possam ter uma outra visão sem passar por aquilo que a gente passou, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui hoje falando, foi muito difícil quando passamos, né? Sim, e são coisas que a gente não imagina que vai vivenciar, né? Você vê que são situações diferentes, mas no mesmo, no mesmo final. E eu acho engraçado que eu vejo muito isso, né? Às vezes em bate-papos informais com amigos, irmãos da igreja, as pessoas, elas temem essa coisa da morte, né? Como eu nunca tinha vivido isso antes, eu também tinha essa coisa de, meu Deus, né? Ai, vou morrer. Mas para nós que somos cristãos, né? Nós não temos que temer. Porque a gente sabe o lugar que nos é reservado, né? A gente sabe aquilo que está nos esperando. Então, hoje, né? Depois dessa situação, eu digo que eu não tenho mais medo. Porque é isso que você mencionou. Eu sei para onde eu vou e eu sei a quem está me esperando. Então isso acho que dá uma visão diferente um pouco quando você passa ali pertinho, né? É verdade. Se Deus é tão bom, né? Se Deus é tão amoroso, se o céu é tão lindo, por que a gente tem tanto medo de ir para lá, né? E a própria palavra fala, né? Que morrer para nós se torna lucro. Sim. Só que hoje a gente, às vezes, é muito apegado a tantas coisas materiais, tantas coisas físicas. Ah, meu esposo, minha família, a casa que eu ainda não conquistei, os meus sonhos que eu ainda não fiz. Mas nada se compara com aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu entendo que sermos cristãs, né, e cristãos, é isso. É você vivenciar os problemas, passar pelos vales. E uma coisa muito importante, não é só vitória em vitória. O crente, ele passa pelo vale da sombra da morte. Ele vai passar por desertos, vai ter situações que ele não vai tirar isso como vitória, mas sim como lição, né? Então, eu acredito que Deus nos ensinou nesse quesito, né? A dar muito mais valor para outras coisas. Sim, é verdade. E muitos falam, né? Até se você pesquisar no Google o que é experiência quase morte, eles dizem que as pessoas veem um túnel, né, uma luz branca, ou tem uma sensação de que vai para o céu ou vê o corpo, né? Eu particularmente não tive essa visão, né? Não tive visão de túnel, não tive visão de nada. É só a questão mesmo da fé, né? E de você saber que se você não levantar ali daquela cirurgia que você está passando, você estará com Jesus, né? E é algo que fortalece a nossa fé. É algo que nos aproxima de Deus. Porque acho que a gente nunca esteve tão perto de Deus, né? Às vezes até as pessoas brincam, nossa, vocês subiram no portão celestial e voltaram, né? Porque ali você vê que você não é nada. E se não é a graça de Deus na sua vida, não tem nada, né? E isso faz a gente refletir sobre assim, né? Voltando ao que eu mencionei. Tudo aquilo que a gente almeja conquistar aqui, né? Sim. Os bens materiais, os sonhos, as viagens, enfim. Sim. Aonde fica tudo isso? Sim. Né? Isso é uma lição que eu tenho muito comigo, né? Nada daqui, quando a gente vai para um leito de hospital. Às vezes as pessoas nem chegou
a passar pelo risco de morte, mas às vezes tá ali naquele leito do hospital e ali você não se torna nada nem ninguém. E aí você passa a dar valor à luz do sol, a um copo de água, né? Você mais do que ninguém pode me dizer isso, porque eu não tive essa experiência de, tipo, ficar dias e dias internada. No caso, a Natália tem mais propriedade pra falar sobre isso, né? Eu passei a dar valor a um copo de água, a escovar os dentes. Porque como eu tive pancreatite, pro pâncreas não tem remédio, né? Tem que ficar em total absoluto jejum. Então a sede que eu sentia, e eu falava, meu Deus, como às vezes a gente não dá valor, né? A beber um copo de água, a escovar os dentes sozinho, né? É tudo tão na rotina hoje, né? Principalmente de nós mulheres, né? Nós temos uma carga muito maior, embora os homens falem que não, mas nós temos sim uma carga muito maior. E às vezes essas coisas da rotina, elas passam desapercebido. Levantei, acordei, fiz o café, coloquei as crianças pra ir pra escola, né? Vou pro trabalho, né? Então são pequenas coisas que a gente nunca para pra dizer, Deus, obrigada. Sim, é verdade. É verdade. Eu me tornei uma outra pessoa, né? Quando eu estava lá naquele leito de hospital, eu pensava, de que adiantam as bolsas que eu queria comprar? De que adianta o relógio que eu queria comprar? De que adianta o carro que eu tanto queria estar lá na garagem parado? A casa que eu achava que eu seria feliz? E eu tava ali no leito de hospital como qualquer um. E o dinheiro não podia comprar a minha saúde, né? Então, isso faz você refletir o que verdadeiramente importa. É como você disse, como a nossa rotina é tão corrida, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa. A gente faz tudo no automático e não dá valor. Mas quando a gente tá lá, a gente vê que nada disso importa. Porque se a gente não tiver saúde, nada disso vale a pena. E aí começamos a ver a vida de uma outra forma. Eu acho que, lógico que não é bom, né? Mas se todo mundo pudesse passar por uma experiência dessa, se tornaria uma outra pessoa, né? Passariam a ver as coisas de um outro modo, né? E é esse, talvez, o nosso alerta de hoje. Que você não precise passar por isso, para que você possa valorizar as pequenas coisas da vida, né? Então, no seu dia a dia, né? Eu particularmente, tá, gente? Vou contar aqui um pouquinho pra vocês. Eu não costumo sair de casa sem me arrumar a minha cama. Uma coisa besta, né? Uma coisa louca. Mas eu tenho um incômodo tão grande, eu posso estar atrasada, confesso. Eu preciso arrumar minha cama. Mas ali, enquanto eu arrumo minha cama com amor, com carinho, ali o Senhor me deu um lugar que eu posso encostar minha cabeça, dormir em paz, né? Num abrigo de paz. Então eu glorifico a Deus nessas coisas, né? Eu glorifico a Deus, Senhor, porque eu não tô no hospital. Eu estou aqui, eu tenho condição, né? De fazer os meus serviços, os meus afazeres em casa. Porque só quem depende de outras pessoas, Natália também passou por isso, depois vocês vão ver até algumas fotos, né? De depender, né, amiga? De depender de alguém te dar um banho, de depender de você precisar de alguém para pentear o seu cabelo. Verdade. Então esse é o nosso alerta para você. Que você possa glorificar a Deus através de pequenas coisas. Às vezes a gente acha que a gente precisa vivenciar algo sobrenatural, algo muito extraordinário. Não, você precisa, a sua alma precisa entender que o sol que te aquece, o copo de água que você toma, a sua cama que você arruma, é um privilégio que o Senhor te dá, manhã após manhã, dia após dia. É verdade. Se você consegue escovar seus dentes sozinho, se você consegue levantar do vaso sanitário sozinho, eu não conseguia, eu precisava de ajuda, conseguir para me levantar do vaso sanitário. É algo assim surreal. Às vezes eu me pegava tomando banho e agradecendo a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por estar conseguindo tomar banho no chuveiro. Não estar sentada numa cadeira de banho. Não estar tomando banho num leito de hospital. Eu não sei você, Neia, mas às vezes eu fico pensando, eu sei como é que tá lá. Como é que tá na UTI. Como é que tá no quarto de hospital. As pessoas que estão lá num domingo ensolarado, num dia ensolarado, eu olhava pra janela, né? E como eu queria estar lá fora andando na calçada. Num dia de chuva, eu colocava a mão pra fora
para sentir, né, a chuva cair na mão. E isso são coisas que às vezes na nossa rotina do dia a dia em casa a gente esquece. E tudo isso é um cuidado de Deus conosco, né? Porque se Deus cuida dos passarinhos, né, das aves que estão no céu, quanto mais de nós. Demais. Verdade. E como foi para você, Neia, passar por essa experiência? Conta pra gente, sabendo que você tinha ali uma recém-nascida, né? E com o risco, né, de não voltar, de deixar uma recém-nascida. Como foi isso pra você? Você conseguiu pensar na hora ou foi meio... Não deu pra pensar? Não, então, conforme eu falei assim, né? Pra mim foi tudo muito rápido, né? Porque como foi uma hemorragia e os médicos eles falavam que estavam tentando controlar a hemorragia, eu só via aquele movimento dentro do centro cirúrgico e aí eu fui ficando um pouco mais lenta, né? Eu lembro que o anestesista estava ao meu lado e ele foi falando pra mim, olha, vai sempre me posicionando do que você tá sentindo. E eu só via eles contabilizando a quantidade de sangue através das gases ali, que eram lançadas sobre uma balança. Sim. E aí eu ouvi uma das pessoas dizer a temperatura do corpo dela tá caindo. Só que eu não conseguia ter raciocínio. Eu não conseguia pensar, ai, meu esposo vai ficar. Ai, eu tô morrendo. Eu tô perdendo muito sangue. E agora? Senhor, me ajuda. Olha, diante, né, dessa luz que nos ilumina, eu não conseguia pedir para o Senhor ter misericórdia da minha vida. É como se um apagão invadisse a minha mente e eu não tinha raciocínio. Eu não conseguia pensar, minha filha acabou de nascer, eu mal vi o rosto dela, porque quando eles tiraram ela, né, foi um parto cesárea, eles trouxeram ela para me ver. Só que foi aquele contato rápido, né, que a gente ali no centro cirúrgico tem. E eu não conseguia, não tive raciocínio nenhum. Então eu penso muito assim, ai, a pessoa morreu ali, de um tiro, de uma facada. Eu acho que se a pessoa ainda assim estiver agonizando, eu acho que ela já não tá mais ali conscientemente, tá? Eu digo assim, pela minha experiência, viu? Cada um tem o seu, né, o seu conceito, não sei como que é isso cientificamente, mas eu digo por mim. Eu não consegui ter raciocínio, eu não conseguia pensar no que eu tava deixando pra trás e nem pra onde eu tava indo e o que tava acontecendo. E no final de tudo, eu só lembro do cirurgião, né? Ele me deu um beijo na testa e falou pra mim, agora vai ficar tudo bem. São as únicas coisas que eu me lembro até hoje, muito claro, como se fosse nesse instante. Mas de restante, passa muito rápido. Então, quando a morte vem, eu entendo que não há tempo. Então, o tempo que você tem é agora. Se você quer pedir perdão, se você quer abraçar, se você quer dizer que ama, se você quer glorificar a Deus, se você quer agradecer a Deus no seu dia a dia, a hora é já, é agora. Não dá pra deixar pra depois. Porque depois você nem sabe se você vai ter esse raciocínio pra fazer tais coisas, né? É verdade. Eu lembro que na UTI... Fiquei 13 dias na UTI e eu tava consciente, né? E eu vi as pessoas ao meu redor, uma morrendo de um lado, outra morrendo do outro, e eu falava, Deus, será que eu vou ser a próxima, né? Será que eu vou sair desse leito? E eles me davam banho no leito, né, da UTI, e chegou um dia que eles me liberaram pra poder tomar banho no chuveiro. Mesmo com as aparelhagens, né, as sondas que eu tava. E um segundo que as enfermeiras me deixaram lá no banheiro sozinha, né, eu comecei a tomar água do chuveiro. E eu agradeci a Deus. No desespero. Eu, Deus, obrigada. Nossa, esse chuveiro caindo aqui. E eu falava, meu Deus, a gente, né, nunca dá atenção pra uma água caindo no chuveiro, né? E olha só, a gente precisa passar às vezes por essas situações, por essa experiência, para poder, né, ter uma outra visão sobre a vida. E isso nos torna mais gratas a Deus. E hoje não é uma dor de cabeça, não é... E mais resistentes também, mais resistentes, né? É verdade. Muito mais resistentes. É verdade.
qualquer outra coisa. É verdade. Então, como a Neia disse, o nosso intuito aqui hoje nesse programa é mostrar para vocês as experiências que nós tivemos e o que a vida, qual o valor, qual o real sentido da vida, né? Qual o valor que nós devemos dar para as coisas que nós devemos olhar, né? Nos apegar, ser gratas a Deus. Porque às vezes a gente fica murmurando, né? Ai, Deus. Ai, nossa. Tem que arrumar casa. Tem que arrumar casa, né? Ai, tem que pôr roupa no varal. Tem que fazer comida. Ai, Ou tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que levar o filho na escola. Mas, gente, quanta gente tá lá num leito de hospital querendo fazer as coisas que a gente tá aqui fazendo. Né, Neia? Verdade. E essa é a minha oração. Eu peço pro Senhor nunca me deixar esquecer, né? Desse livramento, né? De morte que eu tive. E para Ele não me deixar esquecer, né? Que Ele me deu essa oportunidade. Então, cada vez que eu escuto alguém falar, ou eu escuto que alguém está num leito, né? De UTI, eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada. Né? Quem mais tem que ouvir o nosso testemunho somos nós mesmas, né? Sim, pra porque nós, seres humanos, somos falhos, né? É. A gente, às vezes, passa por um período difícil e depois acaba se esquecendo das coisas. É verdade. Mas essa é a minha oração diária. O Senhor não me deixe esquecer, né? De tudo que o Senhor fez e de ser grata. Seja grata. O tempo todo. Nas mínimas coisas. É verdade. Seja grata. É verdade. E como diz a palavra aqui, né? Ainda que nós andemos pelo vale sombra da morte, Ele estará conosco, assim como Ele esteve e está aqui conosco até os dias de hoje. E até que Ele venha nos chamar para a glória, né? É verdade. Ainda que muitas vezes as lutas venham, as dificuldades possam vir bater a sua porta. Lembre-se que o Senhor está com você, ainda que seja um vale, ainda que seja um deserto. Ele não te abandona. Ele não te desampara. Bom, vamos terminar mais um programa, né, Neia? Isso mesmo. Deixando aqui para vocês a sugestão, né? Se vocês tiverem algum tema, quiserem sugerir algum tema para que falemos aqui, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar. Isso, seguir nas nossas redes sociais, né? Isso. O nosso ministério, a de Alphaville. E em breve estaremos aqui de volta com mais assuntos de vida de mulher para vocês. É isso aí. Vem com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.